E aí, já checou suas redes sociais hoje? Tenho certeza que sim. E tenho certeza que os teus filhos também. Pois é, gente. E talvez estejam até agora na internet. Nessa época de Covid-19 e de quarentena, a gente tem que ficar atento, porque todos nós estamos ultrapassando o tempo permitido de tela. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal. Meu nome é Tami Fagundes, sou pediatra pela Santa Casa de São Paulo e geneticista pela Escola Paulista de Medicina, e você está no canal do Ventre até aqui. A saúde na era digital é um tema de extrema relevância. Os primeiros documentos surgiram em 2016. Temos agora as atualizações. O estudo TIC Kids Brasil Online de 2018 selecionou cerca de 3.000 famílias com crianças de 9 a 17 anos, adolescentes também, e cerca de 70% deles têm acesso às redes sociais. E pior, 80% deles com perfis. Mas não é só isso que assusta, não. Assusta também são os conteúdos que eles estão tendo acesso. Por exemplo, conteúdo de como se machucar, de automutilação, de tentativa de suicídio, desafios perigosos de cair para trás, que foi esse recente que a gente viu nas redes sociais, conteúdos de sexo, drogas e violência e o cyberbullying, que está cada vez mais comum. A saúde na era digital não vai só englobar os aspectos físicos, por exemplo, oculares, audiológicos, mas também sociais, emocionais, familiares, enfim, o contexto é muito maior do que a gente imagina. Então, vamos prestar bastante atenção nesse assunto, ainda mais agora que a gente está na época de quarentena, que a gente realmente está extrapolando o tempo de tela e as crianças estão usando a internet indiscriminadamente. E a culpa é nossa. Para a gente entender um pouquinho melhor, precisamos voltar no desenvolvimento da criança. Não é só a questão nutricional. A gente tem que pensar também que existe um circuito sensorial que está intimamente relacionado ao amadurecimento do cérebro da criança. Para você ter uma ideia, crianças que foram expostas precocemente às telas têm mais risco de desenvolverem atraso da linguagem e da fala, e também de terem distúrbios do sono, que estão intimamente ligados aos distúrbios de aprendizagem também. Então, o desenvolvimento da fala e da linguagem está intimamente relacionado com distúrbios do aprendizado e também do desenvolvimento social e comunicativo. A Classificação Internacional de Doenças, o CID-11, incluiu uma nova doença, o Gaming Disorder. Hoje a gente sabe que existe um estresse tóxico dessas novas tecnologias. Esse estresse tóxico vai liberar substâncias como o cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai gerar um ciclo. A criança ou o adolescente ele vai procurar os jogos para liberar o estresse, só que ele vai gerar mais estresse. Além disso, a gente sabe também que existe um sistema de recompensa quando há liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. Então vejam que o uso indiscriminado de jogos, de violência e da internet, os likes, que os adolescentes recebem nas redes sociais, eles fazem sim um mecanismo de recompensa semelhante ao uso de drogas. Dos 10 aos 25 anos de idade, mais ou menos, o período da adolescência, existe uma assincronia, um descompasso na maturação do córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões, a razão, e o sistema límbico, que é uma outra região do cérebro que controla as emoções. Então, o adolescente, ele já é impulsivo. Uma hora ele é razão, uma hora ele é emoção. Esses jogos, essas atividades pioram essa assincronia de maturação do cérebro. Vale ressaltar também o brilho das telas, ou seja, a faixa de onda de luz azul e violeta que as telas têm, quando a gente se expõe a elas de forma inadequada e excessiva, vão causar danos aos nossos olhos. Além disso, pode ocorrer um bloqueio de melatonina, que é um hormônio do sono. E esse hormônio é extremamente importante para a qualidade do sono. E se você dorme mal, você tem um outro dia ruim. Então você tem falta de concentração, dificuldade na memorização. Você vai ter distúrbios do aprendizado associados a isso e o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Um assunto muito delicado e também de extrema importância é com relação ao abandono afetivo. E por que isso? Porque as crianças elas vão buscar lá na internet um modelo referencial de identificação.
Então, se ela não está encontrando esse modelo em casa, porque os pais não estão, ela vai buscar lá dentro da internet. As experiências vividas no meio da internet, na mídia, vão ser definitivos para o comportamento dessa criança. E isso pode ser irreversível. Aquelas experiências vividas vão ficar gravadas na memória da criança. Ali ela cria modelos de identificação e aquilo ela leva para a vida inteira. Outra coisa, os pais eles são importantes na mediação, né, na questão da era digital. A mediação e a imposição de regras de convivência. Mas nós só podemos fazer isso quando a gente também é um exemplo, não é mesmo? Vamos agora às nossas dicas para a gente poder conseguir aí ajudar as nossas crianças, adolescentes no uso dos aparelhos eletrônicos e das mídias sociais. Primeira dica: crianças abaixo dos 2 anos não devem ser expostas a telas, nem de forma passiva. Lembrem-se que os primeiros 2 anos de idade compreendem aqueles primeiros 1000 dias de vida do seu bebê. Então, o desenvolvimento e amadurecimento cerebral estão a 1000 nesse momento. Essa é uma fase que ele precisa de estímulo. Lembra dos circuitos sensoriais? Então, este é o momento dos jogos educativos, de mostrar as cores, os números, as formas, as texturas, de conversar, de olhar no olho, de tocar, de pôr musiquinha, de colocar cheiros, sabores para a criança. Então, nesse período, nada de telas. Segunda dica: crianças de 2 a 5 anos de idade até podem ser expostas a telas, mas o tempo máximo por dia é de 1 hora só, tá? E com supervisão. Aqueles desenhos infantis, musiquinhas, educativos, que você já viu a classificação indicativa, estão liberados desde que você esteja ali por perto, ok? Terceira dica: crianças dos 6 aos 10 anos de idade também podem ser expostas às telas de 1 até 2 horas por dia. Aumentou um pouquinho, mas ainda com supervisão, ok? Quarta dica: dos 11 aos 18 anos, o tempo de tela é de 2 a 3 horas por dia, aí não precisa mais da supervisão. Porém, os pais vão ter que ficar de olho nos ambientes que o adolescente está usando o tablet ou o computador. O ideal é que sejam ambientes comuns da casa, como a sala, a cozinha, que ele não fique isolado com o aparelho. Se ele estiver isolado, vai dar a ele um pouco mais de liberdade de acessar conteúdos inapropriados para a idade dele. Quinta dica: na hora da refeição, nada de telas. Reserve este momento para que vocês troquem experiências, olho no olho, empatia, afeto. Esse é um momento muito importante na família, em que geralmente todo mundo se reúne na mesa. Então vamos voltar a essa tradição antiga que é tão saudável e tão importante no desenvolvimento social da criança. Sexta dica: essa é importante para os adultos também. Antes de dormir, procure desligar a tela 1 a 2 horas antes. Porque a exposição às telas, lembra do que eu falei do hormônio da melatonina? Vai atrapalhar a saúde do nosso sono. Sétima e última dica: oferecer alternativas de entretenimento. Porque não adianta nada eu ir lá e falar pro meu filho: olha, você não vai poder ficar no tablet, você não vai poder ficar no computador, esse jogo não é legal pra você, essa série não é interessante, faz mal pra você. Se você não puder oferecer alternativas. Então, qual que é a minha dica? Eu me lembrei aqui da minha infância, quando eu estava na casa da minha avó, que eu brincava de massinha de água com farinha, fazia cabaninha no sofá, quer dizer, brincadeiras educativas que estimulavam a criatividade, fáceis de fazer. Existem diversas redes, né, e diversos blogs falando sobre esse tipo de atividades, mas a gente tem que pôr em prática na nossa casa. Como? Através da nossa criatividade também. Depois de tudo isso que a gente falou, você conseguiu perceber a dimensão e o perigo do uso indiscriminado de telas e da internet? E esse poder está nas nossas mãos, nas mãos dos pais. Gostou desse vídeo?
Então se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, compartilhe com as outras pessoas, com os pais que precisam dessa informação e até a próxima!